Quem tiver sua Bíblia ou smartphone, pode colocar lá em Mateus capítulo 8, verso 18. Mateus capítulo 8, verso 18. Nós vamos ler do 18 até o verso 22. Mateus capítulo 8. Se você percebe seu vizinho com alguma dificuldade, mostre aí prontidão em ajudá-lo, ajudando o mesmo a encontrar Mateus capítulo 8, verso 18. Lá está escrito assim: quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Oremos. Pai santo e amado, tua palavra foi lida. Nos próximos minutos, que o teu Espírito Santo possa direcionar esse trecho das Escrituras às nossas mentes, aos nossos corações, que o Senhor, com o seu evangelho puro, simples, porém transformador e poderoso, possa gerar mudança de dentro para fora em nossas vidas. Aqueles cujo coração ainda não pertence a Ti, que o Senhor possa operar conversão, novo nascimento. E aqueles que já conhecem e já seguem Jesus Cristo, que possam sair daqui maravilhados com a vida de Cristo, que possam sair daqui com um compromisso mais fortalecido com Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome dele, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 8, do verso 18 até o verso 22. Nós encontramos aqui um trecho curto das Escrituras, lá no evangelista Mateus, onde Mateus ele vai se preocupar aqui em descrever mais uma situação onde Jesus ele está interagindo com a multidão. Essa altura do campeonato, muita gente queria pão, queria cura, queria um aconselhamento, queria um milagre pessoal, muita gente. As pessoas já tinham percebido que aquele tal de Jesus, o tal do Nazareno, tinha sim poder. E aqui o texto vai nos dizer que quando Jesus viu uma multidão ao seu redor, ele ordenou que seus discípulos partissem para o outro lado do mar. Então aqui nós já observamos o nosso mestre, o nosso Jesus nos mostrando que existia o tempo de estar entre as multidões e existia o tempo de se afastar das multidões. Este primeiro verso por si só nos traz um ensino muito precioso. Nós estamos em um momento de reabertura, de recomeço, de reestruturação. Nós já vimos que o ser humano nos faz falta. É bom conversar com outras pessoas presencialmente. Eu soube de pessoas que durante esta pandemia, antes dela, queriam viver em clausura. Não queriam conversa com ninguém. Queriam ficar dentro de seus quartos, de suas casas, até mesmo de suas igrejas. E dentro da pandemia, estas mesmas pessoas que antes amavam a clausura, o isolamento gratuito, começaram a sentir-se um pouco mal. Começaram a ter crises de ansiedade.
essa pandemia também serve para nos ensinar algo muito importante quanto à nossa natureza. Nós somos seres relacionais e ainda que alguns de nós sejam conhecidos, abre aspas, como bichos do mato, até os bichos do mato precisam de companhia, porque Deus nos fez para relacionamento. E aqui nós encontramos o mestre dos relacionamentos, Jesus Cristo, olhando uma multidão que em outros momentos, ele corria para perto das multidões, ele anunciava o evangelho, anunciava o reino de Deus, ele curava as multidões. Só que aqui também em Jesus, nós aprendemos o cumprimento de Eclesiastes, capítulo 3, debaixo do céu existe tempo para todas as coisas. Então sim, tem o tempo de isolar, mas sim também tem o tempo de relacionar. Pessoas que só sabem viver amotinadas, em algum momento, deixarão de experimentar realidades espirituais mais profundas com Deus, porque existem algumas lições que Deus só nos ensina no secreto do quarto, na clausura. Ao mesmo tempo, pessoas que insistem em viver 24 horas com ou sem pandemia, pré ou pós-pandemia, querem estar 24 horas em isolamento gratuito, deixarão de crescer espiritualmente, podendo adoecer, inclusive emocionalmente, por recusarem a crer numa verdade fundamental, escrita já em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este façamos diz respeito à Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós fomos criados por um Deus triuno, relacional. Então nós nem podemos ir para o extremo de querer sempre estarmos acompanhados. E também não devemos ir para o outro extremo de querermos estar sempre isolados. Sempre na multidão trará desequilíbrio. Sempre isolado no quarto trará desequilíbrio. E o nosso Deus é um Deus que ensina o caminho do poder, amor e moderação. Isto é um versículo bíblico. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A moderação é o equilíbrio. O evangelho de Cristo é o evangelho poderoso que traz equilíbrio nas mais diversas áreas desequilibradas na minha vida e na sua. Então Jesus começa aqui mostrando que não era tempo de multidão. Verso 19, um escriba aproximando-se disse-lhe. O que era um escriba, pastor? Era um professor da lei, era um escrevente. Um escriba, aproximando-se, disse a Jesus, mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus responde, meu filho, as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Esse Jesus aqui é um Jesus diferente daquele Jesus louro dos olhos azuis, onde nós achamos que ele está sempre mendigando a minha atenção e a sua. Esse Jesus aqui é um Jesus diferente daquele Jesus das pregações que talvez nós já tenhamos ouvido por aí. Ele está batendo na janelinha do seu coração. Esse Jesus aqui se encontra com um escriba, com um professor. O professor chega e diz, Jesus, eu vou te seguir onde quer que você for. E aí Jesus não diz nem sim, Jesus também não diz não. Ele diz, meu filho, as raposas têm casa, as aves do céu têm casa. Mas o filho do homem, não é que ele não tem casa, ele não tem nem o travesseiro. É isso aqui que Jesus está falando para ele. Ele não está dizendo sim, venha, também não está dizendo não, não venha. Ele só está anunciando o custo, o preço do discipulado. Nós vivemos num século, numa era, onde quando você vai comprar uma televisão, um carro, uma casa, alguns aqui, às vezes, podem pensar, os que são mais organizados, não é o meu caso. Os mais organizados, às vezes, pensam primeiro no seguro, não é verdade? Vai comprar o carro.
Os mais organizados financeiramente primeiro pensam no seguro. Vai comprar uma televisão, os mais organizados pensam primeiro na garantia. Então nós somos a geração do seguro, da garantia. Nós queremos sempre que alguém se responsabilize pelas nossas coisas. Que alguém pague o preço por nós. O versículo continua dizendo o seguinte: outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que eu vá sepultar meu pai. E aí Jesus diz: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Esse Jesus é um Jesus que vai na contramão do seguro. É um Jesus que vai na contramão da garantia completa e total. Aqui, nesse trecho, Mateus 8, do 18 ao 22, nos é exposto que a garantia que nós temos é a presença de Cristo. Assim nós o confessemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus Cristo não nos prometeu a ausência de vírus, a ausência de crise política. Jesus não nos prometeu carros, muito menos casas, pelo menos aqui. Jesus nessa passagem expõe o preço, o custo de segui-lo. Sim, Ele quer que você o siga. Mas aqui nós encontramos um Jesus zeloso, que não está dizendo, vem meu filho, ou então vai meu filho. Ele só está dizendo o seguinte: as raposas têm tocas, têm casa. As aves do céu têm ninhos, têm casa. Mas Jesus Cristo, o Filho do homem, não tem onde descansar a cabeça. Essa é a maravilha do Evangelho de Cristo. Porque quando Ele abre os nossos olhos, Ele também nos conscientiza de que Ele não está nos chamando para uma vida onde todas as nossas garantias, todas as nossas inseguranças serão resolvidas assim que você levanta a mão. Algumas pessoas aproximam-se de Cristo, primeiramente não é por causa de Cristo. Às vezes é o medo do divórcio. Às vezes é o medo de perder o trabalho. Muitas pessoas buscam essa mensagem, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, em momentos críticos de sua vida, achando que Jesus, muitas vezes, precisa ser o gênio da lâmpada. E aqui nós encontramos Mateus capítulo 8, e infelizmente um pastor pregando o trecho, onde Jesus mostra o custo de segui-lo, o preço de segui-lo. Jesus, porém, respondeu-lhe: meu filho, me siga e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Era uma honra para o filho, nesta cultura, enterrar, sepultar seus próprios pais. O que este jovem rapaz estava pedindo era só uma coisa: Senhor, deixa eu me preparar. Senhor, deixa eu ajustar as coisas. E Jesus diz: deixa os desajustados continuarem vivendo para os seus desajustes. Apenas vem. E a garantia que nós temos é a presença de Jesus Cristo. No livro de Filipenses há um versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo geralmente é usado em para-choque de caminhão ou em alguns adesivos de carros populares. A maioria das pessoas que usam esses adesivos são inseguras. E quando colocam ali, colocam no sentido de ser um amuleto. Não faça isso com a palavra de Deus. A palavra de Cristo tem poder quando vivida pessoalmente na sua própria vida. Quando faz sentido para você a mensagem do Evangelho, aquela palavra não é um amuleto, aquela palavra pode ser a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias com o Evangelho da paz. Ela torna-se uma armadura. Essa noite eu quero trazer uma pequena biografia de um homem que entendeu muito bem Mateus capítulo 8, do 18 até o 22. Esse trecho bíblico nos ensina algo chamado auto-renúncia. Que gostam de anotar, anotem. Auto-renúncia.
Mateus capítulo 8, do 18 até o 22, Jesus ensina a auto-renúncia. Renunciar a si mesmo. Esse é o preço de seguir a Jesus Cristo. Quero soltar aqui atrás a imagem de um homem chamado John Harper. John Harper foi um grande evangelista e eu creio que um dos seres humanos que mais perfeitamente entendeu Mateus capítulo 8, do 18 ao 22. John Harper nasceu em um lar cristão em Glasgow, na Escócia, em 1872. Quando tinha 14 anos, tornou-se ele mesmo um seguidor de Jesus. Dali em diante, John Harper começou a falar a outras pessoas o que ele tinha aprendido sobre Jesus Cristo. Só isso, de forma simples. Aos 17 anos, John Harper começou a pregar, ir às ruas do seu vilarejo, derramar sua alma, enquanto suplicava com paixão que os homens voltassem para Deus e o confessassem como Senhor e Salvador de suas vidas. Após 5 ou 6 anos, este homem aqui atrás, após 5 ou 6 anos de evangelização nas ruas, durante a parte da tarde e durante a parte da noite, e trabalhando durante o dia, o evangelista John foi recebido pelo reverendo Carter na missão batista pioneira de Londres, na Inglaterra. Um pouco depois, em setembro de 1896, o evangelista começa uma igreja. Essa igreja começou com apenas 25 pessoas. 13 anos depois, tinha 500 pessoas quando ele saiu de lá. Durante esse tempo, John Harper casou e, infelizmente, também ficou viúvo. Antes de perder sua esposa, o pastor John teve a felicidade de ter uma filha chamada Nana. A vida desse pastor sempre foi agitada, quase morreu afogado várias vezes. Quando ele tinha 2 anos e meio de idade, caiu dentro de um poço, mas foi resgatado e reanimado por sua mãe. Aos 26 anos, John Harper foi arrastado pelo mar, por um vento, e quase não sobreviveu. Aos 32 anos, viu de frente a morte no mar Mediterrâneo, quando estava num barco, e o casco do barco estava rachado. Na verdade, esses contatos com a morte parecem ter apenas confirmado John Harper em seu zelo pelo evangelismo, algo que o marcou pelo resto dos dias de sua vida. Meus irmãos, acredito que há alguns anos atrás, quem gosta de cinema, quem gosta de filme, deve ter assistido uma grande obra cinematográfica. Essa segunda ilustração, que a Júlia vai soltar agora, talvez traga à sua memória o nome desse filme. Qual o nome do filme? Denuncie a sua idade agora. Diga o nome do filme. Titanic. Quantos Oscars? 12. Tem gente aqui que realmente é cinéfilo, que nem eu. Esse filme fez muito sucesso e foi baseado em fatos reais. E foi uma tragédia histórica, foi assim uma coisa absurda, horrível. Mas aconteceu. E o interessante é que o pastor John Harper tem algo a ver com esta história, com esta situação, com este naufrágio. Na terceira ilustração, nós podemos vê-lo ao lado do Titanic. A esposa de John Harper tinha morrido poucos anos antes. John Harper e sua filha Nana, de 6 anos, embarcam no Titanic, com passagens de 2ª classe. O que acontece a partir de agora foi narrado e registrado historicamente por 2 fontes. Tudo o que você vai ouvir agora foi registrado por 2 pessoas. Uma é a sua própria filha, Nana, que morreu em 1986, a data do casamento do pastor Ailton. Quando o pastor Ailton e a irmã Marilene casaram, a Nana, filha do John Harper, estava morrendo. Aos 80 anos, ela lembrava-se de ter sido acordada por seu pai, umas poucas noites, na jornada deles dentro do Titanic. Era por volta de meia-noite, e ele disse que o navio onde eles estavam tinha batido num iceberg.
John Harper disse a Nana que outro navio estava para chegar, a fim de resgatá-los. Mas, como precaução, ele a colocaria num barco salva-vidas, juntamente com uma prima mais velha, que os acompanhava. Quanto a John Harper, ele não iria partir naquele momento. Aguardaria outro navio chegar. O restante da história é uma tragédia bem conhecida. A pequena Nana e sua prima foram salvas, mas o navio onde tinham estado era o Titanic. O único motivo de sabermos o que aconteceu com o pastor John Harper depois é que numa reunião de oração lá no Canadá, numa cidade chamada Ontário, alguns meses depois, um jovem escocês caiu em lágrimas e contou a história extraordinária de como ele foi convertido. Ele explicou que estava no Titanic, na noite em que o Titanic bate no iceberg. Lembra aí do Jack e da Rose? Vamos falar de gente mais importante naquele navio? Deixa o Jack e a Rose para lá. Ele tinha se apegado, o pastor John Harper e o rapaz, a um pedaço de mastro que estava flutuando nas águas congelantes. De repente, uma onda trouxe até aquele jovem da reunião de oração, o pastor John Harper também flutuando em um pedaço de madeira. Ele também estava agarrado a um pedaço dos destroços. E ele, de repente, o pastor grita para esse jovem da reunião de oração: meu filho, você é salvo. Não, não sou. John Harper grita de novo, flutuando no pedaço de madeira: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. As ondas afastaram o pastor de mim, mas um pouco depois ele foi trazido de volta, ficou ao meu lado de novo. Meu filho, você está salvo agora? Ele exclamou. Não! Respondi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, perdendo o pedaço de madeira, o pastor John Harper afundou. E ali sozinho, na escuridão da noite, com 50 metros de água abaixo de mim, confiei em Cristo como meu Salvador. Eu sou o último convertido do pastor John Harper. Fosse outra igreja, eu ouvi um glória a Deus. Não, glória a Deus. Amém. Tem crente aí que eu sei. Que belíssima história, não? Mas a Globo não mostra isso. Meus irmãos, John Harper talvez seja um dos maiores exemplos do que é autorrenúncia. Ele não precisava estar naquele navio e ele poderia ter sido salvo com sua filhinha Nana, mas por alguma razão ele salva a filhinha com a prima e volta para os destroços. E flutuando à beira da morte, porque não chegou o socorro a tempo para todos. Os mais abastados financeiramente tinham seus botes garantidos. Segunda classe, terceira classe, salve-se quem puder. E de repente, numa noite fria, as águas sacudidas para lá e para cá, nós poderíamos ter esse homem desesperado, procurando salvar a si mesmo. Mas John Harper renuncia à sua própria segurança e ao seu próprio medo. Olha só, a biografia em nenhum momento está dizendo que ele não tinha medo, certo? Mas está mais do que provado que homem corajoso que ele era e que homem abnegado. A palavra é essa, que homem abnegado. Às portas da morte, ele ainda tinha capacidade de renunciar seu próprio desespero. Eu tenho que me salvar, eu tenho que estar vivo, eu tenho que morrer velhinho, eu tenho que me garantir. Eu paguei uma passagem, eu não posso morrer. Não posso morrer. Eu paguei uma passagem cara no Titanic. Eu tenho direito a viver. Eu tenho direito a um bote. Nós encontramos um homem que entendia na prática o que era autorrenúncia. Até os últimos momentos, este homem viveu para fazer a vontade de outro.
em vez de buscar garantir, em vez de ficar ligando, reclamando, ligando para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, dizer, ei, vocês me deram garantia que eu não ia morrer, ele vai em busca de fazer a vontade de Deus até o último momento de sua vida, porque ele já tinha renunciado à sua própria garantia, à sua própria segurança. Meus irmãos, esse é um modelo de um cristão autêntico. Alguém que entendeu a autorrenúncia. Porque o mestre de John Harper também poderia dar a ordem para que legiões o tirassem, ou nem permitissem que ele fosse até a cruz. Mas Jesus, o mestre de John Harper, foi fiel até a morte, e morte de cruz. O modelo do pastor John Harper precisa ser o meu modelo e o seu. Alguns de nós já confessamos a Jesus, mas ainda não renunciamos às nossas práticas do velho homem. E alguns de nós ainda não confessamos Jesus, porque não queremos renunciar a práticas atuais em nossas vidas. E o que nós precisamos é simplesmente olhar para esta passagem, quando Jesus diz o seguinte: segue-me, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. É na caminhada com Jesus Cristo que você e eu seremos transformados. Não queira se preparar para caminhar com Jesus Cristo. Seja transformado caminhando com Ele já. Quantas e quantas pessoas vivem no engano, não crescem espiritualmente ao longo dos anos dentro da igreja, porque passa 2, 5, 10, 15 anos dentro de uma igreja e é o mesmo, perdoe-me a expressão, é o mesmo bebê chorão de sempre. É a mesma menininha da mamãe de sempre. Até quando essa nossa geração de homens fracos, mulheres mimadas, não irá chorar com um exemplo desse? Isso aqui é que é homem de verdade. E tantas outras mulheres nós encontramos semelhantes ao pastor John Harper, que renunciaram seus desejos egoístas. Quantas pessoas têm ouvido falar desse tal de Jesus, mas não querem seguir Jesus, não querem caminhar com Ele. Não renunciam a uma vida medíocre para viver uma vida plena com Ele. Acham que por enganar pastor, enganar diácono, enganar presbítero, acham que conseguem enganar a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Jesus nos ensinou que Ele veio para que eu e você tivéssemos vida plena. Então a melhor vida do mundo, o melhor cenário do mundo, nós só encontramos renunciando na estrada com Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos agarrados aos nossos caprichos, à nossa natureza, ao que eu quero fazer com a minha vida, ao que meu papai quer que eu faça com a minha vida, ao que a mamãe projetou para mim, enquanto Cristo não for o centro da sua vida, você será um frustrado, consciente ou inconscientemente. Agora, a partir do momento que você se lança nos braços de Jesus, você pode participar de um naufrágio e você encerra seus dias, seus últimos momentos de fôlego de vida, você encerrará nessa terra, sendo um exemplo para gerações. A vida que você leva agora vai ser contada por quem? John Harper será sempre lembrado. Eu estou falando dele hoje, 2021. A sua vida, quem é que vai contar? O quanto Jesus reinou na sua vida, quem vai passar isso para seus filhos? Eu sei que em velórios, em funerais, todo mundo fica bom. Quando morre, todo mundo presta. Todo mundo vai para o céu. Eu sei disso. Dizem, acham isso. Deus nos conhece intimamente. Quando as pessoas nos julgam de forma inadequada, quando pessoas desacreditam da sua sinceridade verdadeira em querer Deus, seja lá a injustiça que tenham cometido com você, Deus sabe todas as coisas. E essa é a nossa segurança.
Você pode pensar A, B, C, D ou F de mim, mas o que importa é o que Deus pensa de mim, o que importa é o que Deus diz que eu sou. E a pergunta, mais uma vez, é essa: quem vai contar a sua história como um exemplo de autorrenúncia? Durante os seus 30 anos de vida, durante seus 50 anos de vida, você renunciou o quê nesta vida? Como demonstração de ser um seguidor de Jesus Cristo. Algum tempo atrás me falaram que, eu não sei se foi com um macaco que fizeram essa experiência. Ele colocava a mão dentro de um vidro para pegar alguma coisa. Quando ele pegava, o punho fechado impedia que ele conseguisse tirar a sua mão de dentro do vasilhame de vidro. Ele só precisava soltar e a mãozinha dele sairia de dentro do vasilhame de vidro. Não sei se foi um macaco, se foi um ser humano, sei lá o que foi. Sei que a pessoa que colocou a mãozinha dentro não tinha inteligência para soltar. Queria ficar com a mão sempre agarrando aquele troço. E por não querer renunciar, bastava soltar, bastava abrir a mão, bastava renunciar, e a liberdade viria, e o braço sairia do vasilhame, mas o animalzinho da pesquisa não soltava, parece que a banana. O punho dele, o desejo dele de não renunciar, de não abrir a mão, o prendia. Existem cárceres, prisões em nossas vidas. Existem situações amarrando pessoas no passado. Pessoas que já poderiam estar dando verdadeiros tiros, saltos espiritualmente, sendo bênção para 10, 15, 20 pessoas na cidade, ainda estão presas no passado, porque semelhantemente a este macaco, não abrem a mão, não renunciam. Quer viver agarrado com o passado e continua só pedindo, quando na verdade deveria estar renunciando. Algumas de nossas orações deveriam parar de ser Deus, obrigado, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e deveriam começar a dizer: Senhor, me ajuda a renunciar, a dar, a oferecer. Aqueles que quiserem preservar sua vida, sempre ter garantia, sempre ter alguém responsável por você. A palavra de Deus diz que essas pessoas que sempre querem vantagem, sempre querem garantia, perderão suas vidas. Agora, aqueles que por amor a Deus renunciarem à segurança, às garantias, que muitas vezes nem são coisas que Deus nos prometeu, aqueles que renunciarem, aqueles que auto-renunciarem, acharão a plenitude de vida. A plenitude de vida está aguardando muitos de nós. Nós só precisamos atravessar a avenida da auto-renúncia. Enquanto a família, o filhão, o love, o trabalho, o pessoal aí da geração saúde, a saúde corporal, enquanto tudo isso ocupar o lugar de Cristo, nós seremos escravos. Escravos do tempo. Não seremos pessoas plenas. Não seremos pessoas livres. Um pastor amigo meu sempre dizia: Levi, Satanás trabalha com segredinhos. Nunca tenha, rasgue sempre seu coração na presença de Deus, que vai prosperar, vai caminhar, você vai desenvolver. Mas Satanás trabalha com segredinhos. Qual é o seu segredinho? Quais segredinhos têm impedido você de ter vida plena, vida verdadeira, vida abundante com Deus? O que te impede de rasgar teu próprio coração diante de Deus? Meus irmãos, quando nós, pessoal de 30 para cima, quando nós nos rasgávamos na infância, tinha o limão, tinha o famoso mertiolate, o que ardia, e aquilo era horroroso, mas funcionava. De alguma forma, funcionava. Nós chegávamos em casa e não queríamos de jeito nenhum que a vovó, que a mamãe, que o papai espremesse o limão em cima, ou passasse aquele remédio horroroso, vermelho, horrível. Doía bastante, mas no outro dia nós estávamos prontos para outro rasgo, para outra aventura. Estávamos prontos para continuar.
Pessoas que desejam vida plena precisam ter a coragem de viver a autorrenúncia. Seguir a Cristo é seguir o caminho da autorrenúncia. É entender que daqui para frente, em primeiro lugar, precisa estar o reino de Deus e a sua justiça. Não é mais o papai, não é mais a mamãe, não é mais o filhão, não é mais a minha carreira. Quando Jesus disse, eu vim para causar divisão entre papai e filhinho, entre mamãe e filhinha. Quando nós nascemos de novo, é como se aquela luz que cegou Paulo também nos cegasse temporariamente para as nossas principais prioridades da vida. Se você nasceu de novo de verdade, você teve a noção, através da ação do Espírito Santo, que os seus principais interesses talvez não eram mais os principais interesses de Deus para a sua vida. O problema é que existem crentes que fingem que não sabem disso. Continuam achando que pode ser a vontade de Deus e a minha vontade equiparada. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Se você permite que a sua vontade, que seu projeto de vida equipare-se à vontade de Cristo para você, você é um ególatra. Ególatra. Vive o pecado da egolatria. Você idolatra a si mesmo. Você idolatra seu plano pessoal de vida. Nós não podemos permitir que o nosso plano pessoal de vida equipare-se, fique no mesmo nível do plano de vida de Cristo para nós. A causa de muitos transtornos de ansiedade, início de quadros de depressão, crentes infrutuosos, 5, 10 anos dentro de igreja, não é outra coisa, é egolatria. São pessoas que nem aquele macaquinho com a mão dentro do vasilhame. É só soltar a banana e teu braço vai ser livre. Mas prefere viver agarrado a uma banana. Prefere garantir a banana do dia a soltar, ser livre e poder comer o que quiser, gozando e desfrutando de liberdade. Um grande pensador inglês, C.S. Lewis, falava que o nosso problema é que nós nos contentamos com muito pouco. O crente se contenta com muito pouco. Se ele é um viciado em sexo, se ele é um viciado em álcool, viciado em qualquer outra coisa, se ele é viciado no seu próprio plano de vida, ele consegue ter mais prazer em seu próprio vício, em seu próprio plano de vida, em vez da glória de Deus. Ele não consegue perceber que a glória de Deus, que o projeto pessoal de Deus para a sua vida é mais importante, é melhor do que o seu próprio projeto pessoal de vida. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é 3 coisas, ela tem 3 qualidades, 3 características. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Vou repetir, isto é um versículo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu desafio qualquer ser humano aqui dentro deste salão, me diga se até o dia de hoje, na sua existência, a sua vontade foi 24 horas boa, agradável e perfeita? Tudo o que você já desejou nessa vida, seus 30 anos, do útero da sua mãe até o seu 30º aniversário, tudo que você desejou, tudo que você planejou para si mesmo ou para terceiros, sempre foi coisa boa, agradável e perfeita? De forma nenhuma. Nem precisa responder. É impossível alguém neste salão ter vivido todos os anos de sua vida sempre desejando para os outros ou para si mesmo coisas boas, agradáveis e perfeitas. A história da nossa vida, muitas vezes, é que nós queremos coisas boas, mas às vezes não tão agradáveis aos olhos de Deus. Às vezes nós queremos coisas que são agradáveis ao nosso ego, mas não são boas para o próximo, nem são agradáveis a Deus. A nossa vida é um eterno desequilíbrio entre bom, agradável e perfeito. Somente Deus, em sua perfeição, consegue ser 24 horas por dia, ao longo de toda a eternidade, sempre bom, sempre agradável e sempre perfeito. Para comigo agora e pensa e raciocina
compensa ou não compensa renunciar à minha vontade e seguir a uma vontade que é boa, sempre agradável e sempre perfeita. É inteligência pura, é bênção do início ao fim do dia, porque a vontade dele é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. É muito mais seguro você renunciar agora aos seus caprichos pessoais, se agarrar na cruz de Cristo e reconhecer que nem todo dia você é bom, nem todo dia você é agradável e nem todo dia você é perfeito. E se você faz a linha bom moço, detesta essa linha. Então, todas as minhas, detesto essa linha. Esses bons moços ou boas moças, quando explodem, sai de perto. Os bons moços ou as boas moças, às vezes podem ser pessoas excelentes para os terceiros, mas dentro de si, totalmente carcomidos por uma estima lá embaixo que não corresponde à imagem de Cristo colocada em nós. Meus irmãos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos imperfeitos. Nós precisamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí sim, nós desfrutaremos, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que no início nós não conseguimos enxergar o plano de Deus como bom, agradável e perfeito, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, o próprio Deus nos mostrará. Lembra, meu filho, qual era a tua vontade, onde foi que eu te coloquei? Lembra, minha filha, a porcaria que você queria, da onde eu te tirei, aonde eu te coloquei? Esses dias eu lembrava de algo que eu queria muito na minha adolescência. E quando eu lembrei do que eu desejava, eu disse, meu Deus, mas que mente pequena. Mas que bela porcaria que eu desejava. Onde é que estava a minha cabeça? Como é que eu pude fazer desse tipo de atividade o centro da minha vida? As raposas têm tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. A palavra de Jesus para a sua vida e para a minha vida hoje é: segue-me com autorrenúncia. Abre mão da tua vontade própria. Agora, decida seguir os passos de Jesus Cristo e viva plenamente. Queria encorajar você. Esse tipo de pregação, esse tipo de trecho bíblico não é tão popular. A modinha hoje são 4 passos, 5 passos, 7 passos, 3 promessas. A igreja cristã brasileira tem sido inflada há alguns anos com uma teologia chamada teologia do coach. Vai dar certo, vai dar certo. 3 passos para o sucesso, vai dar certo. Não importa a tua vida de santidade, não importa a tua consagração ao Senhor, não importa se tu tem sido fiel a Deus, vai dar certo, apenas mentaliza. Várias igrejas têm se rendido como verdadeiras prostitutas a esse tipo de pregação. O trecho de hoje eu sei que é um pouquinho pesado, mas com textos como esse, com ensinos como esse, autorrenúncia, é que nós nos tornaremos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. É com textos como esse, com ensinos como esse, que essa igreja crescerá mais e será mais saudável. É com doutrinas desse tipo que nós seremos mais parecidos com Jesus Cristo. Em muitos púlpitos, infelizmente, o que se enxerga, o que se propaga e o que a massa quer é que seja ensinado. Pastor, eu quero abrir mais uma franquia. Vá, meu filho, palestra de administração. Vai. Aqui não é canto para isso, não. Aqui é canto para anunciar o evangelho vivo, puro e transformador de Jesus Cristo. Ele muda tua mente, ele muda teu coração e o resto você corre atrás. Mas o principal, quando nós olhamos para Jesus, é a vida. Mais importante do que uma casa, porque o filho do homem não tinha casa.
mais importante do que o travesseiro, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mais importante do que quando eu vou ter minha casa, pastor, quando eu vou ter meu carro. Olha, mais importante que tudo isso é quando você vai nascer de novo. É quando você vai produzir frutos. O mais gostoso da sã doutrina, da doutrina saudável, do ensino de Cristo e dos apóstolos, é que enquanto nós renunciamos, enquanto nós obedecemos, as bênçãos vão surgindo naturalmente. O problema dessa teologia do sucesso, dessa massa de evangélicos chinfrins, medíocres, o problema dessa massa é que quer continuar no açúcar, 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 não quer proteína, não quer carne, não quer leguminosa, é direto açúcar, doutrina de açúcar, doutrina doce. Por quê? Porque é bom, pastor, ouvir dia de domingo que eu vou prosperar. Não tem espaço para isso no evangelho centrado em Jesus Cristo. A palavra de hoje é autorrenúncia. Amém? Autorrenúncia. E eu não estou com raiva de você. Eu tenho raiva de líderes e de crentes que ficam modelando a igreja que é de Cristo no Brasil dessa forma raquítica. Não interessa se tem 1.000 ou 2.000. Se nós tivermos 50 pessoas centradas em Jesus Cristo, em alguns meses, outras pessoas nascerão de novo, centradas no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho pleno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho transformador. Não essa garapa de açúcar que tem sido oferecida por aí, ou que muitas vezes você ainda deseja ingerir. Decida hoje, eu vou seguir o caminho da autorrenúncia. Não é por causa desse pastor que está falando, não é porque o padre está dizendo, é porque a palavra de Deus nos apresenta este caminho, caminho da autorrenúncia. Diga não a si mesmo hoje, para receber o sim de Cristo já já. Pare de querer todo o tempo dizer sim para você. Não, Deus é bom. Não, eu vou à igreja. Esse mês dei o dízimo. Mas você continua fazendo sempre o que você quer. Não se santifica. Não cresce espiritualmente, não serve a Deus, continua frequentando igrejas, só para obter o gênio. Jesus para você ainda é isso aqui. Nossa, que coisa mais absurda. Continua tratando Cristo como se ele fosse o gêniozinho da lâmpada. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, em algumas noites nós chegamos a chorar. Porque o Evangelho abre os nossos olhos e nos mostra que muitos dos nossos projetos pessoais não passam de planos egoístas, sem preocupação com a vida eterna do próximo, sem preocupação com a boa saúde da própria igreja, sem preocupação com o filho, sem preocupação com os pais. Poxa, mas que triste ver o que tem acontecido nas famílias hoje. Algumas mamães esquecem que precisam ser mamães e passam a querer ser amiguinhas das filhinhas. Se possível, quase na mesma idade. Mas que coisa triste. Uns homens, em vez de envelhecerem, se tornarem mais fortes, mais sábios, mais decididos, continuam querendo ser os mesmos bebês chorões, em mesmo pé de igualdade com os filhos adolescentes. Onde estão as mulheres mais novas vão querer olhar e dizer: daqui a 20 anos, eu quero ser semelhante à irmã Cássia, porque ali é uma mulher de Deus. Daqui a 15 anos eu quero ser como a Elisângela. Onde estão os homens que as nossas crianças vão poder dizer: olha, daqui a 10 anos, eu quero ser que nem o irmão Sávio. Ser um homem centrado na palavra, ser um homem que ama a Deus mais do que tudo. Até quando nós vamos viver essa ninharia, esta mesquinharia dentro da casa de Deus? Meus irmãos, nós precisamos do caminho da autorrenúncia. Pela última vez, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Porém, se você caminhar com Ele, você viverá plenamente. Amém? Você viverá plenamente. Travesseiro não vai ser a principal preocupação da sua vida.
casa não vai ser a principal preocupação da sua vida, ainda que você trabalhe, ainda que você estude, mas a vontade dele passa a ser a melhor refeição do dia para você. Jesus Cristo dizia que nem só de pão o homem viverá. É ótimo comer, não é não? É bom demais assistir vídeos de receitas e de gastronomia, mas o próprio Jesus reconhecia sim que é bom comer, mas que nem só de alimento palpável, coisas que eu posso ver, nem só disso nós vivemos. Pessoas que acham que tudo se resume a ter uma boa casa, uma boa esposa, um bom marido, uma boa carreira profissional, não conhecem Jesus Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele passa a ser o principal de tudo. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o pão de Deus, Ele é o maná de Deus. Ele é o Filho do homem, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai das luzes, Ele é o nosso Redentor, mais precioso do que travesseiro, mais valoroso do que uma casa, mais importante do que a minha carreira profissional. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo e amado, no nome de Jesus Cristo, nos faça assim como Cristo, assim como o pastor John Harper, pessoas que caminham e seguem, renúncia pessoal, abrem mão de suas próprias vontades para viver e fazer a vontade de Deus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, transforma a vida de cada ouvinte desta palavra, que de hoje em diante alguns aqui possam fazer votos, promessas ao Senhor, pactos com o Senhor, de que de hoje em diante aprenderão a renunciar a vontades mesquinhas, a projetos pessoais egoístas de vida e passarão a seguir os caminhos de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, que Tu possas ser o centro de nossas vidas. Abençoa essa igreja, Senhor. Traz consolação aos que precisam ser consolados. Traz edificação aos que precisam ser edificados. Aqueles que ainda não nasceram de novo, que possam ser impactados com o poder da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. E a igreja toda diz amém.